Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Escola Unicista. Eu sou a Bruna, estudante e facilitadora de um curso em milagres. Gosto sempre de lembrar que sim, sou uma estudante como vocês, porque eu primeiro preciso integrar em mim, praticar na minha própria vivência, para depois poder compartilhar. E o texto de hoje do Manual de Professores é o 26, que diz: pode-se atingir Deus diretamente? É um texto que vai exigir muito do nosso pensamento abstrato. Então respira fundo, esteja no teu estado de presença na abstração de Deus. Peça para ver a verdade. É um momento de conexão com o Espírito Santo que habita em mim, que habita em você, para que a gente possa ter o melhor entendimento e lembrança desse texto de hoje, que tem apenas 4 partes, mas está extremamente profundo e esclarecedor sobre como podemos acessar Deus. Porque no nosso inconsciente coletivo, nós temos muitas histórias de como se conectar com Deus, como acessar Deus. Em algumas religiões, nós acreditamos que precisamos de um intermediário, né? Em algumas doutrinas, a gente tem vários rituais ou como fazer isso para acessar a Deus. Então, hoje a gente vai olhar para isso à luz de um curso em milagres. O que um curso em milagres diz sobre acessar a Deus diretamente. Então, vamos começar. Parte 26. Pode-se atingir Deus diretamente? Deus pode, de fato, ser atingido diretamente, pois não há distância entre ele e seu Filho. A consciência de Deus está na memória de todos, e o seu verbo está escrito no coração de todos. No entanto, essa conscientização e essa memória só pode atravessar os umbrais do reconhecimento quando todas as barreiras contra a verdade forem removidas. Aqui já tem muita coisa. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro para vocês. Quando aqui fala seu filho, é muito mais profundo e abstrato do que o ego pensa imediatamente. Quando diz seu filho, não é sobre a Bruna, não é sobre você. É o Filho único de Deus. Uma única consciência que permanece em Deus. Essa consciência que acredita estar separada de Deus e desta forma projeta o mundo que conhecemos. Projeta a ideia da Bruna existir como indivíduo, de você existir como indivíduo, projeta a ideia de que nós somos as nossas percepções e as nossas historinhas individuais. Então, quando aqui diz, Deus pode de fato ser atingido diretamente, pois não há distância entre ele e seu filho, é entre ele e essa única consciência, que também habita todos nós. Porém, nós somos uma projeção de separação. A consciência de Deus está na memória de todos, e o seu verbo está escrito no coração de todos, porque nunca saímos de Deus. Essa consciência nunca se separou de fato. O que aconteceu foi um pensamento de separação. E se eu existir à parte de Deus? Pronto. Aí surgiu todo esse mundo de separação. Aí como se Deus pudesse responder, não, você não pode existir separado de mim, porque a única coisa que existe é Deus. Óbvio que tudo isso é uma linguagem de símbolos para o nosso ego tentar conceber um pouco toda essa abstração, certo? Oi, Odete, seja bem-vinda. Então vamos lá, vamos seguindo aqui. A consciência de Deus está na memória de todos,
e o seu verbo está escrito no coração de todos. No entanto, essa conscientização e essa memória só pode atravessar os umbrais do reconhecimento quando todas as barreiras contra a verdade forem removidas. E aqui eu vou aproveitar que tem a palavra umbral e vou usar isso aqui como símbolo. Para quem conhece um pouquinho da doutrina espírita, sabe que existe a ideia de umbral, assim como, por exemplo, na católica existe a ideia de purgatório, que é para onde, né, as pessoas que têm ainda alguma consciência no medo, na raiva, na culpa, na punição, elas vão, ao invés de já ir para um caminho de luz, por exemplo. E aqui é interessante que diz, ó, no entanto, essa conscientização e essa memória de Deus só pode atravessar os umbrais do reconhecimento quando todas as barreiras contra a verdade forem removidas. Então, usando o exemplo do umbral, está lá, né, as almas, né, as consciências que acreditam não merecer o amor divino. Por mais que seres de luz desçam até lá, tente fazer o resgate, enquanto essa pessoa acredita na punição, acredita ser culpado, acredita no sofrimento, os seres de luz não conseguem resgatar. Para quem já assistiu o Nosso Lar, por exemplo, né? Quando que o André Luiz é resgatado? Quando ele pede perdão e quando ele pede por ajuda, quando ele reconhece que deve existir outra forma de se viver, né? Porque ele morre, por exemplo, sem acreditar em Deus. Então, ele olha para tudo aquilo, todo aquele sofrimento, que é uma projeção da mente, projeção da culpa, projeção do medo, projeção da raiva, olha para tudo aquilo e falou, e se realmente existir o amor? E se existir algo diferente disso aqui? Aí ele pede por resgate. Então, dessa forma, ele permitiu que o amor se manifestasse. São símbolos, mas são ideias que nos ajudam a entender exatamente o que está dizendo aqui. Ó, no entanto, essa conscientização e essa memória só pode atravessar os umbrais do reconhecimento quando todas as barreiras contra a verdade forem removidas. E isso não se aplica somente para quando a gente for para um plano mais astral, né? Sair aqui dessa terceira dimensão. Isso se aplica agora para as pessoas que estão em sofrimento, que acreditam ser um corpo, que acreditam que aquele problema não tem solução, que acreditam não merecer amor, que acreditam estar separadas de Deus, que estão passando por infinitos problemas aonde simplesmente não encontram solução, porque não conseguem conceber o amor de Deus. Então, esse umbral se aplica agora, porque esse umbral é na nossa mente. Começa aqui na nossa mente, e se a gente morre com a mente nesse lugar, a gente vai sim continuar projetando no extrafísico, em uma outra camada da consciência muito mais sutil, ainda vai continuar projetando sofrimento. Por isso que a cura é na mente, né? E não no externo. Então, no entanto, os umbrais do reconhecimento, quando todas as barreiras contra a verdade forem removidas. Enquanto é esse o caso, aqui está então o papel dos professores de Deus. Eles também ainda não atingiram a compreensão necessária, mas uniram-se a outros. É isso que os separa do mundo. E é isso que permite que outros deixem o mundo com eles. Sozinhos não são nada, mas na sua união está o poder de Deus. Por isso que é importante a gente estar aqui, compartilhando, participando de grupos de estudos, grupos, né, igual a gente tem ali no WhatsApp com a gente diária, as lives, e nos conectando cada vez mais com pessoas que estão escolhendo se lembrar da verdade. Porque separados, a gente não integrou tudo ainda, porque senão a gente não estaria aqui. Só que juntos, nessa troca que a gente faz, a gente vai se lembrando dessa única consciência, a gente vai se lembrando desse amor. Então aqui reforça mais uma vez que o professor de Deus é aquele que escolheu se lembrar. É aquele que escolheu ser canal para o Espírito Santo.
só que ele não está totalmente lembrado. Então, ele vai se conectar com companheiros fortes, como já disse aqui no livro, em algumas passagens, para que juntos a gente possa cada vez mais se lembrando. Que cada um que se lembra fortalece nessa egrégora dessa única consciência para que todos se lembrem. Vou ler novamente. Aqui está, então, o papel dos professores de Deus. Eles também ainda não atingiram a compreensão necessária, mas uniram-se a outros. É isso que os separa do mundo, e é isso que permite que outros deixem o mundo com eles. Sozinhos não são nada, mas na sua união está o poder de Deus. Há aqueles que alcançaram Deus diretamente, sem reter nenhum traço dos limites mundanos, e lembrando perfeitamente a sua própria identidade. Esses podem ser chamados de professores dos professores, porque embora já não sejam visíveis, a sua imagem pode ainda ser invocada. E eles aparecerão em todos os momentos e em todos os lugares em que for útil fazê-lo. As pessoas a quem tais aparições assustariam, eles dão as suas ideias. Ninguém pode invocá-los em vão. Nem existe pessoa alguma na qual não estejam cientes. Todas as necessidades são reconhecidas para eles, e todos os equívocos são reconhecidos, e não são vistos por eles. O tempo virá em que isso será compreendido. E por enquanto, eles dão todas as suas dádivas aos professores de Deus, que os procuraram em busca de ajuda, pedindo todas as coisas em seu nome, em nenhum outro. Aqui me faz lembrar dos santos, por exemplo, da Igreja Católica, né? Em última instância, o que são essas pessoas? São aquelas que serviram de alguma forma, que se lembrou desse amor de Deus, como São Francisco, como Maria, como tantos outros, né, que existem. E até casos de pessoas que recebem milagres, que acessam milagres através desses santos. Pessoas que se lembram do amor através dessa ponte. E olha que interessante, porque são fragmentos, assim como nós, que se lembraram desse amor. E o que acontece com a consciência que já se lembrou desse amor? Quais são as suas metas? Imagina nós aqui que estamos aprendendo agora, que já tem esse desejo no coração de compartilhar amor, de compartilhar essa lembrança. Agora imagina aquele que passou por esse mundo e realmente se lembrou. Ele vai continuar a serviço dessa lembrança, seja no plano astral, onde estiver. Então faz muito sentido, sim, essas experiências de milagres que as pessoas acessam com santos. Porque eles invocam uma imagem de alguém que se lembrou desse amor. Olha que interessante, né? Vou ler novamente essa parte 2. Há aqueles que alcançaram Deus diretamente, sem reter nenhum traço nos limites mundanos, e lembrando perfeitamente a sua própria identidade. Então existiu, né? Tô dando exemplo aqui de santos católicos, mas em qualquer outra doutrina existiu. Por exemplo, Buda, né? Tem aquele lá também, a biografia do Yogi, fala muito sobre isso, sobre esse estágio de lembrança. Então, aqui está dizendo que há aqueles que se lembraram diretamente, sem reter nenhum traço dos limites mundanos, lembrando perfeitamente sua própria identidade. Estes podem ser chamados de professores dos professores, porque embora já não sejam visíveis, a sua imagem pode ainda ser invocada. Embora já não sejam visíveis, a sua imagem pode ainda ser invocada, e eles aparecerão em todos os momentos e em todos os lugares em que for útil fazê-lo.
As pessoas que em tais aparições assustariam, eles dão as suas ideias. O que seria eles dão as suas ideias? Ele compartilha essa lembrança de amor na nossa consciência. Por isso que as pessoas se sentem melhor fazendo orações, acessam milagres, pessoas que são extremamente devotas, de alguma forma elas recebem essa lembrança de amor. Ninguém pode invocá-los em vão. Nem existe pessoa alguma na qual não estejam cientes. Todas as necessidades são reconhecidas para eles e todos os equívocos são reconhecidos e não são vistos por eles. Agora aqui nessa frase a gente precisa acessar essa abstração do pensamento. O que significa aqui, ó? Nem existe pessoa alguma na qual não estejam cientes. Todas as necessidades são reconhecidas para eles e todos os equívocos são reconhecidos. Qual é a nossa real necessidade? A real necessidade é eu me lembrar que eu sou uma com Deus. Essa é a nossa real necessidade. Não adianta eu fazer oração pedindo por cura do meu corpo, para ganhar dinheiro, para resolver alguma coisa no relacionamento, para conseguir aquele emprego. Isso é um equívoco, mas tá tudo certo porque vai do nível de consciência de cada um. Porque a pessoa que faz esse tipo de pedido, ela, para começar, ela está acreditando que ela é um corpo, que ela existe separada de Deus. E ela está fazendo esse pedido para uma consciência que já se lembrou que esse corpo não existe, que essa ideia separada de indivíduo não existe. Porém, ele ouve todas as necessidades. Todas as necessidades são reconhecidas para eles. E todos os equívocos são reconhecidos. Então, o que é reconhecer? Por exemplo, chega alguém aqui para mim me contando de uma dor muito profunda. Eu vou ouvir essa pessoa com amor. Eu jamais vou olhar para ela e falar, solta tudo isso, que isso daí é ilusório. Isso não existe, nada existe, você não existe. Entende? Porque para ela aquela dor é extremamente real. Então eu vou ouvir, vou corrigir na minha própria mente, lembrando que ela é uma com Deus, que ela é perfeita como Deus a criou, que eu e ela somos um. E vou invocar o Espírito Santo para que ele traga a lembrança. Não eu, Bruna. Não tem nada que a Bruna possa falar que possa curar alguém. Mas o Espírito Santo, sim, pode trazer a lembrança de que um somos nós e que somos perfeitos como Deus o criou. Então, essa parte diz que os equívocos são reconhecidos e não são vistos por eles. Não vai dar realidade à ilusão. Eu reconheço que isso é ilusório e eu não dou realidade à ilusão, mas eu compartilho a lembrança de amor. Muito lindo, né? O tempo virá em que isso será compreendido. E por enquanto, eles dão todas as suas dádivas aos professores de Deus, que os procuraram em busca de ajuda, pedindo todas as coisas em seu nome e em nenhum outro. Às vezes, um professor de Deus pode ter uma breve experiência de união direta com Deus. Nesse mundo, é quase impossível que isso dure. Preste atenção nesse trecho. Às vezes, um professor de Deus pode ter uma breve experiência de união direta com Deus. Então, o que é o professor de Deus? Todo aquele indivíduo que escolheu se lembrar. Deve existir uma outra forma de se viver. Eu reconheço que eu não sou esse corpo. Eu quero acessar a Deus, eu quero acessar a abstração desse pensamento. Então, eu começo a praticar meditação, começo a estudar o livro, começo a fazer o livro de exercícios, que ajuda muito. Começo da hora que acorda, a hora que dormir ali, treinando aquela mente para permanecer nessa lembrança de amor. Então, a gente pode ter uma breve lembrança, uma breve sensação de união com Deus. Nesse mundo, é quase impossível que isso dure. Agora, por que nesse mundo é quase impossível? Por isso que é tão difícil, por mais que a gente treine, né?
a gente permanecer nessa paz 24 horas por dia, sem se incomodar, sem entrar nas historinhas, sem dar realidade pro corpo, porque nós estamos em um mundo de ilusão. Se eu tô dentro de um corpo ainda, é porque eu estou acreditando que a Bruna existe separado de Deus. Na teoria, é tudo muito fácil, é muito legal, né? Um somos nós, Deus está dentro de mim, mas quando eu ainda olho pro espelho, eu ainda vejo a Bruna aqui e vejo a Odete aí. Então, é só essa ideia sustenta este mundo de ilusão. Então, nesse mundo, é quase impossível que isso dure. E o que acontece se a gente se lembrar agora que eu nunca saí de Deus? O corpo vai perder utilidade. Esse mundo ilusório vai perder a utilidade. Pode, talvez, ser conquistado com muita devoção e dedicação, e então mantido por grande parte do tempo na Terra. Mas isso é tão raro que não pode ser considerado uma meta realista. Se acontecer, que assim seja. Se não acontecer, que seja assim também. Todos os estados nesse mundo não pode deixar de ser ilusórios. E aqui tá outra frase curtinha, mas que muda muito a nossa percepção. Todos os estados nesse mundo não podem deixar de ser ilusórios. Isso inclui a ideia de doença e saúde, por exemplo. Vou trazer essa polaridade. Porque a gente tem ideia equivocada que assim, se eu tô doente, meu corpo tá manifestando alguma doença, é porque eu estou com alguma crença de separação com Deus, eu estou separada do amor. E a gente acredita que a ideia de estar saudável, que tá tudo fluindo, que eu tô em paz, que eu tenho dinheiro, que eu tenho saúde, é porque eu estou conectada com esse amor. É um equívoco também. Não existe polaridade em Deus. Certo e errado é manifestação do ego. É uma percepção. Percebe que tem uma caixinha de percepção onde tem as crenças me dizendo o que é bom, o que é certo, o que é legal, o que é sorte. E tem uma caixinha de crenças que me dá a percepção de que isso é errado, de que isso é dor, de que isso é falta, de que isso é rejeição. São polaridades de uma única coisa: ilusão. Olha que profundo a gente entender e integrar isso daqui. São polaridades de uma única crença: separação com Deus. Então, neste mundo, todos os estados da nossa mente são ilusórios. Profundo, né? Porque daí dá até um bug de tipo, tá, então o que eu tenho que fazer? Eu não posso querer estar saudável, eu não posso querer ter conforto, eu não posso querer estar sentindo essa percepção de paz? Pode. No final das contas, é tudo crença. Então, sim, eu vou alimentar crenças aqui que me traz mais essa sensação de bem-estar. Vou comer saudável, vou pra academia, se ficar doente eu vou no médico. Vou cultivar relacionamentos onde eu tenha amores recíprocos. Por que eu vou escolher ficar num padrão de pensamento de crenças negativas, né? Sendo que aqui no mundo o que funciona é isso. E eu estou nesse mundo, estou nessa polaridade. Então, sim, todo esse trabalho de ter crenças fortalecedoras, olhar quais são as tuas crenças limitantes, aqui para o mundo, isso é muito útil e muito válido. Então, vai fazer terapia, vai soltar esses emaranhados aí de crenças, de falta de pai, de mãe, de escassez, e vai viver o mais em paz possível que você conseguir neste mundo. Porém, a paz real e verdadeira, no mundo, a gente não vai acessar. Vai ser muito difícil a gente acessar essa abstração de Deus, porque o mundo é ilusório. Faz sentido? Eu falei, é bem abstrato esse texto, mas para quem, o Odete que já tá acompanhando um tempo, para quem vai assistir gravado depois, para quem já estuda um curso em milagres, acho que vai dar para entender aonde esse texto quer chegar. Então, eu vou ler novamente essa parte aqui, ó. E por enquanto, eles dão todas as dádivas aos professores de Deus que os procuraram em busca de ajuda, pedindo todas as coisas em seu nome e em nenhum outro.
Às vezes, um professor de Deus pode ter uma breve experiência de união direta com Deus. Nesse mundo, é quase impossível que isso dure. Pode talvez ser conquistado com muita devoção e dedicação, e então mantido por grande parte do tempo na Terra, mas isso é tão raro que não pode ser considerado uma meta realista. Se acontecer, que assim seja. Se não acontecer, que seja assim também. Todos os estados nesse mundo não podem deixar de ser ilusórios. Se Deus fosse alcançado de forma direta, em conscientização prolongada, o corpo não mais se manteria por muito tempo. Olha só que interessante, né? A Odete está falando, amanhã ouço novamente para compreender melhor. Esse texto hoje está bem abstrato. Porque assim, Odete, olha essa parte aqui, ó. Se Deus fosse alcançado de forma direta, em conscientização prolongada, o corpo não mais se manteria por muito tempo. Porque o que é o pensamento de lembrança de Deus? É união com tudo, com todos, com tudo que existe. É voltar para a unidade. Na unidade, não existe corpo. Não existe matéria, não existe separação. Então, essa ideia aqui de corpinho de Bruna, a ideia de corpinho de Odete, é uma manifestação da separação com Deus. Entende? A gente se vê separado. A gente se classifica aqui por gênero, por raça, por condição social, por nacionalidade. A gente está se classificando e se separando o tempo todo. Então, o que acontece se eu me lembrar que eu e Deus somos um, que eu nunca saí de Deus e que não existe a Bruna, não existe a Odete, não existe o que é brasileiro, o que é inglês, a gente é tudo uma coisa só. Eu volto para Deus. Por isso que neste mundo a gente não consegue manter esse pensamento por muito tempo. Entende? Por isso que Jesus teve uma passagem breve por aqui. Veio, trouxe sua mensagem de amor e foi. Porque aqui é um lugar muito denso, é um lugar de forma, de separação, onde uma ideia tão abstrata a gente não consegue conceber. O próprio livro, que é um símbolo, já traz palavras que às vezes é tão difícil do nosso ego compreender, que a gente precisa ler, reler, integrar isso em nós para acessar essa lembrança. Então, aqui eu vou seguir. Se não acontecer, que seja assim também. Todos os estados nesse mundo não podem deixar de ser ilusórios. Se Deus fosse alcançado de forma direta, em conscientização prolongada, o corpo não mais se manteria por muito tempo. Aqueles que abriram mão do corpo meramente para estender a sua ajuda aos que estavam atrás, de fato, são poucos. E eles precisam de ajudantes que ainda estão no cativeiro e que ainda estão adormecidos. Nós estamos nesse processo de despertar, porém ainda estamos adormecidos. Eu ainda me pego olhando aqui para crenças de medo, de raiva, de rejeição. Eu ainda entro em historinhas de passado, de presente, de futuro. Ainda é necessário um treino muito constante de lembrança para acessar esse amor. Então, aqui eu me considero nesse cativeiro adormecida. E eles precisam de ajudantes que ainda estão no cativeiro e que ainda estão adormecidos, de modo que através do seu despertar, a voz de Deus possa ser ouvida. Eu acho que esse processo é algo que acontece com todos. Independente de você abrir um Instagram, abrir uma live e começar a falar. Olá, Rafael Amorim, seja bem-vindo. Estamos quase finalizando hoje o texto do Manual de Professores, Pode-se Atingir Deus Diretamente.
Assiste depois desde o começo, que tá bem abstrato hoje. Então, aqui, ó. E eles precisam de ajudantes que ainda estão no cativeiro e que ainda estão adormecidos, de modo que, através do seu despertar, a voz de Deus possa ser ouvida. Então, como eu estava dizendo, eu acho que todo mundo que passa por esse processo de despertar sente esse chamado no coração de compartilhar essa lembrança e esse amor. Ainda que seja você falando com as pessoas da sua família, no seu trabalho, com seus amigos, ou até sentir esse chamado de, né, abrir um Instagram aqui e começar a falar como eu estou fazendo. É algo, acho que é inerente, vem com esse despertar. A gente se lembra de um fragmento que seja desse amor e a gente sente essa necessidade de compartilhar. Então, não te desespere, portanto, por causa das limitações. É a tua função escapar delas, mas não existir sem elas. Por isso que aqui na parte 3 estava falando aqui, ó. Todos os estados desse mundo não podem deixar de ser ilusórios. Se Deus fosse alcançado de forma direta, em conscientização prolongada, o corpo não mais se manteria por muito tempo. Por isso que aqui ainda temos limitações nesse processo de despertar. Porque elas também são necessárias para manter esse corpo. Porque se eu me lembrar rapidamente dessa unidade com Deus, o corpo não será mais necessário. Então, esse processo de despertar, que às vezes a gente fica, nossa, mas caramba, tô nesse padrão de novo. Parece que eu não tô evoluindo nada, senti raiva naquilo de novo, entrei naquela situação de novo, não tô conseguindo perdoar, não tô conseguindo superar esse obstáculo. Isso é normal, apesar da gente achar que só tá acontecendo com a gente. É perfeitamente normal nesse processo de despertar. E a gente vai sendo preparado para essa lembrança, como está dizendo aqui. Não te desesperes, portanto, por causa das limitações. É a tua função escapar delas, mas não existir sem elas. Se queres ser ouvido por aqueles que sofrem, tens que falar a língua deles. E como que a gente vai falar a língua daqueles que sofrem? Se queres ser um salvador, tens que compreender do que é que se tem que escapar. E aqui entra aquilo que o livro fala sempre. Eu vou receber para mim primeiro, para depois compartilhar. Eu vou integrar em mim. Eu vou me lembrar. E eu vou me lembrar como? Através das expiações, das salas de aulas que se apresentam, desses obstáculos nos quais eu preciso escapar através do perdão. Eu vou vivenciar. E cada um de nós aqui vai ter o seu processo de lembrança. Vai ter as suas crenças, vai ter os seus momentos de olhar para uma crença, por exemplo, de rejeição. Entender que a história não é mais sobre aquela pessoa que está me rejeitando. A história é sobre eu acreditar que rejeição existe. Isso é perdão. Espírito Santo, eu estou vivendo essa situação porque eu ainda acredito que posso ser rejeitada. Eu acredito estar separada de Deus. Então é sobre eu integrar essa crença. Eu me lembrar que eu sou perfeita como Deus me criou, que eu sou amada por Deus, que não tem como existir rejeição. Então, nesse momento, eu paro de projetar fora essa situação, essa pessoa, essa ideia de rejeição, porque eu sou uma com Deus, entende? Esse é o processo de cura, esse é o processo de perdão. E a gente vai integrando. E no momento que a gente passa por tudo isso, e aquilo, né, sai com um piscar de olhos, aí eu tô pronta para compartilhar e ser uma professora de Deus, porque eu me lembrei. E ser professor de Deus é o ato de lembrança. Não é eu aqui falando para vocês e lendo o texto. Eu estou sendo uma professora de Deus, integrando em mim mesma. Essa é a nossa função. Então, não te desesperes, portanto, por causa das limitações. É a tua função escapar delas, mas não existir sem elas. Se queres ser ouvido por aqueles que sofrem, tens que falar a língua deles. Se queres ser um salvador, tens que compreender do que é que se tem que escapar.
A salvação não é teoria, como eu estava dizendo. Contempla o problema, pede a resposta e então aceita quando ela vem. Olha um passo a passo aqui para as nossas salas de aulas diárias que se apresentam no trabalho, na família, o estado da nossa mente. Contempla o problema. O que seria isso? Eu vou observar os meus pensamentos, as minhas crenças, a situação que está acontecendo, os padrões que o meu corpo está repetindo de doenças, o estado mental e emocional, os meus relacionamentos. Eu vou contemplar, eu vou observar isso que está acontecendo, mas vou permanecer na lembrança de que eu não sou essa situação. Que a minha real identidade é o amor, é unificada com Deus. Pede a resposta. Espírito Santo, eu não sei o que fazer com isso. Eu tô sentindo dor no meu corpo, eu não sei o que fazer com esse relacionamento, eu estou sofrendo, eu estou me sentindo enganada, traída, magoada, eu não sei perdoar, eu não sei como resolver isso, são padrões que estão repetindo. Pede a lembrança do amor para essa situação, seja ela qual for. Pede a resposta e então aceita quando ela vem. E é nesse aceitar que, em geral, a gente passa por catarse emocional, porque aí é ouvir a resposta do Espírito Santo. E a resposta do Espírito Santo vai na contramão da resposta do ego. O ego, às vezes, vai pedir para você responder alguma coisa na mesma moeda, vai pedir para você manter o seu orgulho, vai pedir para você ter a última palavra, várias formas, né? Porque o ego sempre vai contramão ao amor. Já o Espírito Santo sempre vai te trazer uma resposta aonde o amor vai prevalecer para todos os envolvidos na cena. E integrar isso, em geral, não é muito fácil. Porque nós temos uma ideia do que é certo, do que é errado, a gente tem os nossos padrões de crença, a gente tem a nossa personalidade, entre aspas, a gente tem as nossas metas. Então, são 3 palavrinhas aqui que na prática é chão. Na prática é muito doloroso pro ego, mas o Espírito Santo está aqui para trazer essa lembrança de amor. Então, contempla o problema, pede a resposta e então aceita quando ela vem. E a sua vinda também não demorará muito. Toda ajuda que fores capaz de aceitar será provida, e nenhuma necessidade que tiveres deixará de ser suprida. Olha que lindo. E essa parte aqui, que eu vou ler novamente, fala naquele comecinho que estava falando do umbral. A verdade só será recebida quando ultrapassar todas as barreiras que me separam dela. Então, eu só vou receber providência do amor que eu for capaz de aceitar. A sua vinda também não demorará muito. Toda ajuda que fores capaz de aceitar, gravem isso, capaz de aceitar, será provida. E nenhuma necessidade que tiveres deixará de ser suprida, porque nada falta. Eu sou um com Deus. A falta não existe. E como a gente acredita nela, né? A gente acredita na falta do amor, na falta da providência, seja lá do que for, na falta de saúde, na falta de dinheiro, na falta de amor, na falta de tudo. A falta é uma das crenças que eu acho que mais pega em todo mundo. Mas nós estamos disponíveis para aceitar essa unidade, aceitar a lembrança dessa totalidade com Deus, aceitar que só o amor existe. Porque aqui está dizendo que eu preciso aceitar. É muito profundo e muito lindo. Toda ajuda que fores capaz de aceitar será provida. E nenhuma necessidade que tiveres deixará de ser suprida. Assim sendo, não nos preocupemos demais
com metas para as quais não estás pronto. Deus te aceita onde estás e te dá as boas-vindas. O que mais poderias desejar se isso é tudo o que precisas? E assim acaba o texto. O que mais poderias desejar se isso é tudo o que precisas? O que você precisa, o que nós precisamos? Lembrar que tudo o que eu preciso me será dado. Porque eu já sou tudo que existe. Eu sou um com Deus. Eu estou unificada nesse amor. Então, para cada sala de aula, cada projeção que aparecer de separação, onde eu vou acreditar que eu sou a minha historinha, que eu sou as minhas memórias, que eu sou o meu trauma, que eu sou vítima, vou acreditar na falta, na rejeição, na ausência de amor, eu vou me lembrar que a única coisa que existe é amor. E não é só lembrar, é integrar, é praticar. É realmente trazer essa lembrança para o nosso dia a dia. E é assim que a gente atinge Deus diretamente. É um texto muito profundo, muito abstrato. Exige provavelmente que você já esteja estudando um curso em milagres para entender melhor isso daqui. Mas o conhecimento já te foi dado. Essa lembrança está em você. Então, se teve alguma resistência nesse texto, pede para o Espírito Santo te mostrar a verdade. E esteja pronta para receber a verdade, que o entendimento te será dado. Certo? Gratidão, Odete, pela sua presença. Rafael que entrou. Todos que vão assistir gravados depois. Na quarta-feira, a gente vai ler sobre o que é a morte. Certo? É isso, então. Ai, apareceu um negócio aqui. É isso, então. Um excelente finalzinho de segunda-feira para vocês. E a gente se vê na quarta. Boa noite. Até a próxima.